Graça e paz, irmãos, aqui é o professor Ney de novo. Hoje nós vamos abordar Mateus capítulo 5, dos versículos 33 ao 48, onde faz essa passagem, essa sessão, ela faz a abordagem de três temas: a respeito dos juramentos, dos versículos 33 ao 37, dos versículos 38 ao 42, o Senhor Jesus falou a respeito da vingança, e do versículo 43 ao 48, Jesus Cristo nos ensina a respeito do amor ao próximo. Lembrando que essa faz parte de uma série de vídeos que eu já gravei, onde eu explico partes do Evangelho. E eu estou falando do Evangelho de Mateus, estou no capítulo 5, que é o conhecido Sermão do Monte. Eu já falei dos outros capítulos, você encontra isso aí em nosso canal, certo? Então vamos direto ao assunto. Dos versículos 33 ao versículo 37, o Senhor Jesus disse, conforme nos relata o Evangelho: também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Certo? A interpretação é a seguinte forma: o problema em si não é o juramento, mas a forma como estavam manipulando pessoas através dos juramentos, certo? A questão dos juramentos, isso é antigo. As sociedades, os povos antigos, eles usavam esses juramentos como forma de negociação, como uma forma de comunicação, algo mais extremo, algo mais sério. Então os juramentos, eles na verdade, eles antecedem a própria lei mosaica. Eles faziam parte do dia a dia dos povos antigos, né? Isso já foi encontrado nas chamadas tabuinhas de argila. Os arqueólogos, quando eles fazem aquelas escavações no Oriente Médio, encontram aquelas tabuinhas. Então você encontra ali algumas fórmulas e comunicações cotidianas. Então o juramento, ele fazia parte dos povos antigos, certo? Ele foi incorporado. Você vai ver no Antigo Testamento, você vai ver o próprio Senhor Deus também fazendo o juramento, certo? Então o problema em si não era o juramento propriamente, mas a maneira como os religiosos estavam usando esses juramentos para manipulação de pessoas. Então o Senhor vai dizer aqui, nem jureis pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça. Por que ele pronuncia essas palavras? Porque era meio que habitual, os religiosos, eles fazerem juramentos. Olha, eu juro por Jerusalém, eu juro pela a oferta do altar, eu juro por isso. Eles só se resguardavam de jurar por Deus, mas tirando Deus, eles pronunciavam juramento por uma série de elementos, E aí o Senhor fala: olha, vocês não juram por Deus, mas vocês juram pelo céu, que é o estrado dos pés de Deus. Vocês não juram por Deus, mas vocês juram por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Vocês não juram por Deus, mas vocês juram pelos céus, que é a habitação, que é a morada. Então o Senhor, ele vem condenando essa questão, certo? A hipocrisia. Vale lembrar que quando a gente lê essa sessão, o Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele vem expondo, não só no Sermão do Monte, mas basicamente nos Evangelhos, principalmente o Evangelho de João. O Senhor Jesus, ele vem expondo uma série de hipocrisia dos religiosos da época, certo? Parece que se é um mal que assola a religiosidade. Eu não estou falando da religião verdadeira, aquela religião a qual o Tiago fala, que é acudir aos necessitados, mas eu falo a religiosidade. Parece que a religiosidade e a hipocrisia, elas parecem que em alguns aspectos elas andam de mãos dadas.
E esse era um mal recorrente lá dos dias do Senhor Jesus Cristo. Então ele vem falando, vocês não podem jurar pela cabeça de vocês, porque vocês não podem tornar um fio de cabelo preto ou branco. Ora, na época não, hoje em dia, né, as pessoas usam tintura, um monte de coisa, mas não é essa a questão. Enfim, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: parem com essa hipocrisia de ficar jurando e manipulando pessoas por meio dessa linguagem vulgar, certo? E passem a ter compromisso com o que vocês falam, porque ele fala aqui o seguinte, ó: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Ora, irmãos, isso é prático, isso a gente vê no dia a dia. Quando uma pessoa ela tem compromisso com o que ela fala, quando alguém é sério e comprometido com o que essa pessoa fala, você não precisa ficar fazendo juramentos. Se alguém precisa recorrer eu juro igual eu vejo muita gente falar, eu juro pela felicidade dos meus filhos, eu juro por isso. Se uma pessoa ficar recorrendo a esses tipos de recursos para que outras acreditem na palavra dela, então a coisa está feia. Porque o ideal é que ao você proferir um fato, as pessoas acreditem em você, acreditem na sua palavra. Esse é o ideal e é isso que o Senhor Jesus aqui fala, ó. Seja, porém, a tua palavra sim, sim ou não, não. Acabou. Você não precisa ficar recorrendo a meios de comunicação a fim de que as pessoas acreditem em você. As pessoas precisam acreditar em você pelo que você é, pelo que você fala. É isso que o Senhor Jesus ele quer nos transmitir aqui. O problema não é o juramento propriamente dito. Você vai ver que o Senhor Deus ele fez, ele jurou, né? Jurei por mim mesmo que não deixará de quando ele fez aquela aliança com Noé. Leia lá Gênesis, se eu não me engano, capítulo 4, se eu não me engano, por ali. Capítulo 4 não, agora eu não me recordo com exatidão a passagem em si, mas quando o Senhor ele faz a comunicação com Noé e ele diz, logo após o dilúvio, que não deixaria de haver as estações e tal, então você vê que o problema não é o juramento propriamente dito, mas o problema está na credibilidade da palavra da pessoa. E esses religiosos estavam utilizando essas artimanhas para poder manipular as pessoas, assim como muitos religiosos nos dias de hoje também usam de uma comunicação para manipular a cabecinha de gente que não conhece a Bíblia. Irmão, eu te digo uma coisa, uma vez me perguntaram o seguinte, professor, me lembro quando eu dava aula em seminário, me perguntaram, professor, qual foi o maior benefício que o senhor teve com todos esses anos de estudo da Bíblia? Eu te falo sem titubear, o maior benefício que eu tive, além de vários outros, é o de não ser manipulado. Porque quando você tem conhecimento direto das escrituras sagradas, você se torna blindado quanto a tentativas de manipulação. E eu te falo o seguinte, hein? No meio religioso tem muito pseudo-líder, muito pseudo-mestre, muito pseudo-pregador, professor, pronto a encontrar alguém para manipular e tirar vantagem. Então, isso ocorria nos dias do Senhor Jesus Cristo, está aqui a reprimenda dele por parte, né, contra esses líderes que manipulavam as pessoas. Irmãos, na condição de crente, na condição de cristão, o que você fala deve ser digno de credibilidade. Você não precisa ficar recorrendo a juramentos, recorrendo a estratégias para que as pessoas acreditem em você. A sua palavra ela deve ser suficiente. Falou, tá falado. É assim que tem que ser. E aí nós continuamos aqui, ó. Versículos 38 até o 42, quando o Senhor fala a respeito da vingança, está escrito assim, ó: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas a quem deseja que lhe empreste. Essa seção aqui é o seguinte, olha só. Você deve se lembrar que o Antigo Testamento, ele dizia o seguinte, ó: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E Levítico 24:20 ainda diz o seguinte, ó: fratura por fratura. Deuteronômio 19:21 diz vida por vida. Ora, o que essa seção ela quer dizer? Normalmente algumas pessoas interpretam da seguinte maneira: se alguém me bateu, eu tenho o direito de ir lá e bater também.
Ah, se alguém me fez algo, eu tenho o direito de ir lá e retribuir. Na verdade, não era bem isso, tá? Quando o texto do Antigo Testamento diz olho por olho, dente por dente, primeiro, isso aqui era aplicado aos juízes. Aos juízes, não era a pessoa que ia cometer um ato de vingança. Aí eu for agredido, eu vou agredir. Não, não era isso. Os juízes é que aplicavam a pena, não era a pessoa que tinha sofrido o agravo. Eram os juízes quem aplicavam a pena. E essas determinações aqui, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, vida por vida, isso aqui era para servir como um parâmetro de justiça perfeita. Certo? A justiça executada por esses juízes, ela nem deveria ser uma justiça amena, nem deveria ser uma justiça além daquilo que foi praticado. Ela deveria ser na medida exata. Conforme algo foi praticado contra uma pessoa, a pena deveria ser proporcional àquilo que foi praticado. Então, primeira coisa, os religiosos estavam usando isso aqui para dar base para vingança. Porém, irmãos, quem conhece o Novo Testamento, quem já leu o Novo Testamento, quem tem um conhecimento ainda que mínimo, e quem conhece o caráter e a conduta do Senhor Jesus Cristo, conhecimento esse que obtemos através da leitura da Bíblia, sabe que o Senhor jamais ele ia apregoar a vingança, certo? O Novo Testamento ele nos fala para que nós não nos vinguemos, mas deixemos na mão de Deus, pois Ele há de executar a justiça perfeita dentro do seu determinado tempo. Então o que a lei vinha orientando quanto a essas partes que eu li, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, fratura por fratura, vida por vida, não era um embasamento para a vingança pessoal, não. Porque, conforme dito aqui, quem aplicava essa penalidade não era a pessoa que tinha sofrido o agravo, eram os juízes local, e eles tinham como referência para a punição exatamente essas passagens que eu citei. E qual era o problema então? O problema é que os religiosos estavam usando desse texto para dar base para a vingança pessoal. Mais uma vez, nós temos o problema dos religiosos deturpando tanto a passagem quanto o sentido dela. Ora, o sentido dela era de que a justiça deveria ser aplicada conforme o mesmo grau, a mesma medida de ofensa. E essa justiça deveria ser praticada pelos líderes, pelos juízes estabelecidos para o mesmo, e não pela pessoa que sofreu. Entretanto, os religiosos estavam usando isso para dar base para a vingança pessoal. E aí o Senhor Jesus vem trazendo a interpretação correta e ainda acrescentando mais, pois ele vai dizer o seguinte, ó, aqui ó, eu porém vos digo, versículo 39, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, tira-lhe também a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Versículo 42, dá a quem te pede, não voltes as costas àqueles que lhe quer, que lhe empreste. Então vejamos o seguinte, olha só. Essas passagens aqui, elas precisam de uma interpretação adequada, tá? É o seguinte, irmãos, conforme eu já expliquei o sentido dessa passagem, ela era direcionada aos juízes a fim de que eles pudessem aplicar a penalidade correta de acordo com o agravo praticado. Aí, nos versículos 40, versículo 39, o Senhor diz o seguinte: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te fere na face direita, volta-lhe também a outra. O Senhor ele vem quebrando todo a questão da vingança, todo o anseio, é natural, é como se fosse instintivamente humano a questão da vingança. Ora, alguém me insultou, eu vou lá me vingar. Alguém me praticou um mal, eu vou me vingar dessa pessoa. Alguém me perseguiu ou falou mal de mim, eu vou me vingar fazendo isso. Isso é instintivo nosso, isso é instintivo do ser humano natural. A busca pela vingança, né? A justiça, não, eu quero justiça, me fez isso, eu vou fazer de volta. Não, eu não vou deixar barato, eu não vou levar desaforo para casa, como as pessoas falam. Mas o Senhor Jesus, ele vem dizendo o seguinte, olha,
Meu camarada, entrega nas mãos de Deus. Te bateu numa face, não procure vingar-se a si próprio. Entrega nas mãos de Deus. Te insultou, entrega nas mãos de Deus. Te obrigou a fazer algo, confia na justiça divina. Agora também tem o seguinte, tá? E é onde eu quero entrar com vocês nesse aspecto. Existem, basicamente, duas formas de se interpretar essas passagens onde o Senhor fala: se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Se alguém te obrigar a andar com uma milha, vai com ele duas. Uma milha era equivalente a mais ou menos 1,5 km. Então, quando o Senhor fala vai com ele duas, é como se você fosse percorrer 3 quilômetros, né? É um pedacinho de chão, mas é claro que isso aqui é a nível de ensino. Então, basicamente, irmãos, há duas formas, duas maneiras como os pastores, os biblistas, os teólogos, os expositores bíblicos, eles entendem essa forma. E eu vou expor aqui as duas e eu vou colocar a minha. Você não é obrigado a concordar comigo. Como então um cristão procede diante de uma ameaça? Como um cristão deve proceder? Tendo em base essas palavras do Senhor Jesus que eu li aqui, né? Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também à esquerda. De que maneira então, como um cristão deve proceder diante de uma ameaça, ou diante de uma ofensa, ou diante de um insulto? Bom, basicamente, você vai encontrar duas correntes de interpretação e aplicação da mesma. Há aqueles cuja interpretação pende mais para uma atitude pacifista. Como assim? São aqueles que advogam a não violência, a não agressão, a não reação, em qualquer que seja o caso. São aqueles expositores, ou teólogos, ou biblistas, ou pastores que interpretam e dizem que de nenhuma forma você deve reagir a qualquer que seja a ameaça, mas você deve confiar em Deus. Basicamente, né, é uma atitude mais pacifista. Há uma outra corrente, certo, que diz que aí é mais ou menos como se fosse uma corrente de uma galera que são os pacificadores. Ser pacifista é uma coisa, ser pacificador é outra. Então pacifista é como se ele advogasse a não reação em nenhum caso, em nenhuma ameaça, em nenhum caso, não reaja, tendo por base inclusive essa passagem que eu citei. Mas há uma outra galera que ela já advoga o seguinte: olha, em determinados casos você tem que sim por sim, entendeu? Que casos seriam esses? Então, por exemplo, numa situação onde a sua vida está em risco, ou a sua família, a segurança da sua família, você tendo, claro que você não vai chegar você vai procurar meios de se defender e de defender a honra e integridade da sua família, mas caso não tenha outras formas, se você tiver que usar da força física para você defender a sua integridade, a integridade da sua família, você deve fazer, né? Há uma corrente que diz que, olha, essas palavras aqui do Senhor Jesus, elas são aplicadas a casos de insulto, né, a circunstâncias que não envolvam atos extremos, pois circunstâncias que envolvem a sua integridade física, a da sua família ou a da sua nação, você deve sim reagir. Então, basicamente, você vai encontrar dois grupos, é o que eu estou aqui expondo: aqueles que tendem a ser pacifistas, em dizer que cristãos não devem reagir de nenhuma maneira, e você tem aqueles que têm uma tendência mais pacificadora. Pacificador eu digo porque a Bíblia diz: no que for possível, tendo em vós, tende paz com todos os homens. Mas haverá alguns momentos que você vai ter que se impor, certo? Para você defender a sua integridade e a integridade da sua família. Então, basicamente, você vai ter duas formas, duas correntes de interpretação para esse tema e para essa passagem. Eu estou citando esse tema porque ele tem a ver com essa passagem aqui. Há aqueles que vão dizer: ora, meu camarada, em caso de risco, seja para você ou para sua família, se você tiver que pegar em arma, pegue. Defenda a sua família, defenda a sua vida, defenda o seu lar. Claro que esse não vai ser o primeiro recurso. Se você tiver como ligar para uma autoridade, gritar por socorro, pedir ajuda, fugir, se evadir do local, mas não tendo para onde correr, você deve reagir sim. Então,
Essas são basicamente as duas interpretações que você vai ter. Você vai ter pastores que vão defender, olha irmão, você deve confiar em Deus, você não deve reagir em nenhuma forma. E outros vão dizer para você o seguinte, olha, se eu tiver que reagir, eu vou reagir, mas eu vou resguardar a minha vida, a minha integridade e a da minha família. Então, né? São duas formas de se posicionar ante essa passagem. Você não é obrigado a concordar com o que eu vou falar agora. Mas claro, eu sigo a orientação da Bíblia. Na medida do possível, eu procuro fugir de problema com todo tipo de pessoa. Procuro ser o cara gente boa. Mas se a minha integridade ou da minha família foi ameaçada por um vagabundo, ou seja, pelo que foi, eu tiver que usar da força para defender a minha integridade e a minha família, eu vou usar. Tá? Como um agente que eu já fui de segurança, diante dos treinamentos que eu já tive, diante do preparo que eu tive, que eu ainda conservo, se eu tiver que reagir contra uma injusta agressão, seja contra a minha pessoa, contra a minha família, meu amigo, eu vou reagir. Mas esse é o meu posicionamento, você não é obrigado a concordar comigo, certo? Eu expus aqui os dois pontos de vista. Então vamos lá. Prosseguindo aqui, o vídeo hoje vai ser curtinho. Versículo... aqui, só mais uma observação ainda dentro desse tema. Versículo 42 diz assim, ó, dá a quem te pedes, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Irmão, sabedoria, irmão. Sabedoria, tá? Não é porque o texto está dizendo aqui o seguinte, ó, dá a quem te pede. Você precisa ter sabedoria e discernimento para saber quem realmente é o necessitado, tá? Aqui o Senhor está se referindo ao necessitado. Tem muito cuidado que tem muito aproveitador, tá? Tem muita gente por aí querendo tirar proveito da fé alheia, querendo tirar proveito da boa vontade, porque fulano é irmão, fulano é bonzinho. Tem muita gente que vai querer tirar vantagem disso, tá? Existem pessoas que realmente são necessitadas, que realmente estão precisando da assistência, da ajuda de um irmão, de um braço amigo, de uma mão, de uma força, mas tem muito aproveitador. Então peça sabedoria a Deus antes de sair por aí fazendo bem. O que não me faltam são histórias que eu já ouvi a respeito de pessoas que foram estender a mão para ajudar outra e depois se viram em grandes problemas. Inclusive eu tive um professor na minha época de seminário, o pastor Zaqueu, né, que ele ensinou uma coisa, olha, ajuda é da porta da tua casa para fora. Nunca, eu me lembro disso, tem mais de 20 anos que eu fiz o seminário, eu me recordo que ele falava isso, nunca acolha ninguém debaixo do teu teto com o pretexto de ajudar, porque isso é um perigo, tá ok? Então esse pastor, que era um homem de Deus, aqui eu aprendi muito com ele falava, ajuda meu camarada, é da porta, da porta da tua casa para fora, não caia na besteira de levar gente para dentro da tua casa não, tá? Porque isso é um perigo. Mas a Bíblia diz que nós devemos ajudar, sim, você tem que ajudar, mas não seja bobo. Jesus morreu na cruz para tirar o seu pecado, não a sua inteligência. Então, até para você fazer o bem, você tem que ter sabedoria. Peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria, porque tem muito aproveitador solto por aí. Tem muita gente aí querendo se valer, tirar proveito da fé e da boa vontade de outros, tá? Então, voltando aqui, para finalizar, do amor ao próximo, de versículos 43 ao 48, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e ver chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então vejamos o seguinte, primeiro, a lei de fato dizia isso,
amarás o teu próximo, mas essa segunda parte aí, odiarás o teu inimigo, em nenhum lugar da lei isso se encontra. Mais uma vez você vai ter o problema dos religiosos deturpando o texto. A lei ensinava, amarás o teu próximo e amarás o teu inimigo também. A lei também ensinava isso, conforme eu destaquei algumas passagens aqui, ó. Conforme eu destaquei aqui algumas passagens, ó, onde diz aqui o seguinte, ó, devemos fazer bem aos nossos inimigos, Provérbios 25, 21, Levítico 19, 18, e outras passagens também, onde fala que você jamais deveria buscar o mal dos seus inimigos, mas devia também amar tanto o seu próximo, devia amar o seu próximo, e o inimigo também é um próximo. Também é um próximo, de acordo com o Antigo Testamento, que houve aqui, né, como o Senhor diz aqui, ó, ouviste o que foi dito. Ele não diz, está escrito, não, ele falou, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Não, o Antigo Testamento não ensinava isso. O Antigo Testamento ensinava o seguinte, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e o próximo inclui também os inimigos. Então, para aqueles que possuem inimigos, eles não tinham permissão para lhes fazerem mal. Não, pelo contrário, a lei orientava, o Antigo Testamento orientava para que, se tendo a oportunidade, fizesse bem também aqueles a quem eram considerados inimigos, certo? Isso era a forma como o Antigo Testamento ensinava. O que houve aqui foi uma deturpação da lei e a aplicação dela pelos líderes religiosos da época do Senhor Jesus Cristo. E você tem aqui também o seguinte, ó, o Senhor ele finaliza dizendo o seguinte, eu sei de vós perfeitos. Ora, uma vez, eu me recordo, numa escola dominical, uma irmã questionou isso, ora, mas ninguém é perfeito, ninguém nunca vai chegar a ser perfeito. Sim, é verdade, nós somos falhos, nós não vamos alcançar, nós não vamos chegar à perfeição. Mas, entenda bem o seguinte, Deus é perfeito, Ele não poderia delegar algo imperfeito para nós. Deus ele é perfeito, e aquele que é perfeito, Ele não poderia dizer para você, seja meio, como diz a expressão, seja meio barro, meio tijolo, não. Ele não ia virar para você, se esforça, tal. O padrão que Deus estabeleceu, um padrão que o perfeito estabeleceu é a perfeição. Nós não vamos alcançar essa perfeição, nós temos que nos esforçar para alcançar. Mas o Senhor Jesus Cristo foi perfeito, alcançou essa perfeição. E conforme diz o texto, a perfeição dele pela fé nos é imputada. Então, nós somos justificados, a perfeição do Senhor Jesus Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo pela fé, ela é imputada a nós, mas nós devemos também fazer a nossa parte. Ainda que nós não venhamos a alcançar a perfeição como ela foi estabelecida, mas nós temos que nos esforçar ao máximo para chegar pelo menos perto dela. Esse é o objetivo, esse é o foco do cristão, certo? E interessante também que o Senhor fala o seguinte, nesse texto aqui, ó, o Senhor diz o seguinte, o vosso Pai Celeste, Ele faz nascer o sol e a chuva, vir chuva para os justos e os injustos. E isso aqui é interessante porque quando estudamos teologia, nós aprendemos que existem dois tipos de graça, né? Para quem já estudou em teologia vai lembrar do que eu estou falando, é a chamada graça comum e a graça especial. O que é a graça comum? A graça comum, ela é isso aqui que o texto diz. A graça comum é quando Deus, o Senhor Deus, Ele também abençoa os homens indistinto de que eles sejam eles bons, sejam eles maus, sejam eles ruins, sejam eles justos, sejam eles pecadores, determinadas bênçãos Deus derrama sobre todos, independente de sua crença, de sua religião, de sua nacionalidade, do seu histórico, determinadas bênçãos Deus distribui de igual forma para todos. Essa é a chamada graça comum, é essa que o Senhor Jesus está falando. Deus faz nascer o sol, Deus faz vir a chuva para bons e maus, para todos. Mas aí tem a graça que é chamada graça especial. A graça especial ela é uma graça somente para os salvos. São as bênçãos que Deus estabeleceu para dar
aqueles que fazem parte do seu povo, do seu reino, da sua aliança. Então, irmãos, esse breve vídeo aqui para trabalhar esse texto, se Deus permitir, eu volto em uma outra ocasião trazendo Mateus capítulo 6, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos, e tenham todos uma ótima semana.